Esse pode não ser o melhor filme do ano, mas com certeza é um dos mais divertidos. Olha, eu acho muito difícil você encontrar uma dupla tão carismática quanto The Rock e Emily Blunt. Jungle Cruise é mais um filme da Disney lançado naquele esquema que eu já comentei bastante aqui no canal. Então, ele estreia no cinema e ele estreia também no Disney Plus, mas para assistir pelo Disney Plus você precisa pagar aquele valor absurdo de R$ 69,90. Eu já falei aqui em outros vídeos, em Raya eu expliquei melhor o porquê desse valor, o que a Disney espera com esse valor e por que eu não concordo com esse valor tão alto, mas enfim, é a prática que está sendo seguida e vai continuar assim pelo menos por mais esse ano. Só que antes de falar sobre o filme, eu queria lembrar vocês que agora a gente tem um grupo do Telegram para a gente conseguir se comunicar mais, mandar mais coisas para vocês também. O link está aqui embaixo na descrição. Na descrição também tem o link para você ser membro do canal 16mm, caso te interesse, para você ter um conteúdo especial, uma conversa por mês com a gente e tal, o que ajudaria muito a gente a manter esse canal aqui. Bom, Jungle Cruise é dirigido pelo Jaume Collet Serra, ele que é um diretor de certa forma até versátil, ele fez toda aquela leva praticamente, né, quase toda aquela leva de filmes com Liam Neeson, então eles têm aquela parceria de filmes que se parecem bastante. Além disso, ele fez alguns filmes de terror, como A Órfã, A Casa de Cera, e também o que eu mais gosto da carreira dele, que é Águas Rasas. Só que aqui ele vai para um estilo completamente diferente, pelo menos em teoria, ainda que ele conserve muito dos traços dos filmes dele. Ele não é um diretor tão autoral necessariamente no que diz respeito ao visual, a como ele conduz a narrativa, esse tipo de coisa. Como eu disse, ele é bem versátil e ele é bastante esse diretor de estúdio que consegue se adaptar àquilo que o estúdio pede. Só que ao mesmo tempo, todos os filmes dele têm alguma coisa extra, digamos assim. Então ele gosta de comentar muito sobre outros gêneros, por exemplo. E isso ele vai fazer muito bem aqui nesse filme, que é um filme, primeiramente, esse filme de aventura, esse filme meio à la de Indiana Jones, esse gênero de caça ao tesouro, né, esse subgênero da ação e da aventura de caça ao tesouro, que a gente viu com Indiana Jones, a gente viu no começo desse século com Piratas do Caribe, e aqui tem essa relação que é muito clara com Piratas do Caribe, porque Piratas do Caribe era um brinquedo da Disney e eles conseguiram transformar em uma grande franquia de sucesso, assim como Jungle Cruise também era um brinquedo que agora eles trazem no formato de filme, com uma história completamente diferente e tudo mais. Além disso, tem as duas figuras centrais, é claro. Lá a gente tinha o Jack Sparrow do Johnny Depp como a figura central do filme para vender aquele filme, e aqui a gente tem o The Rock, que é talvez o ator em Hollywood atualmente que mais venda filmes. Ele é muito popular porque ele é muito carismático. E por mais que o filme se sustente muito em cima desse carisma dos atores principais, principalmente do The Rock e da Emily Blunt, eu gosto de como ele vai traçar uma relação entre o produto original e o filme. Então aqui o que a gente tem é uma aventura que nada mais é do que um brinquedo de parque de diversões. Como o filme vai andar, como ele vai ser montado, como a narrativa vai se desenvolver. Então é como se a gente estivesse numa montanha-russa, que em determinados momentos para contar uma historinha, só que o que mais interessa é mesmo essa jornada, essa aventura, se divertir enquanto aquilo está andando. E aqui a gente vai ver isso muito na forma de como vai ter essas grandes sequências de aventura, essas sequências de ação. E aqui um detalhe que eu gosto muito do Jaume Collet Serra, que ele faz uma coisa, tudo bem, ele pode não ser o diretor de ação que consegue conduzir melhor as suas cenas no que diz respeito ao visual, ele não consegue estabelecer tantos planos longos ou coisa do tipo, mas eu gosto como ele traça muito bem as linhas de ação e como ele sempre está mudando o nível da ação. Então determinada ação nunca vai ficar sempre no mesmo lugar, nunca vai ser um combate corpo a corpo durante 3 minutos, por exemplo. A gente vê os personagens sempre mudando de um combate corpo a corpo, de repente ele vai pular num cipó, vai parar em outro lugar, que vai fazer outra coisa, então ele está sempre mudando o foco da ação, e isso faz com que ele consiga sustentar sequências mais longas de ação, sem que a gente sinta aquilo cansar a gente, sem que aquilo se torne muito repetitivo. Só que, apesar de ser uma aventura divertida pra gente, com esses personagens carismáticos, com personagens até meio bobinho, e eu gosto disso do filme, o filme ele se aceita aqui como uma fantasia, ele se aceita como um filme meio bobo, que ri de si mesmo,
e é muito interessante nesse sentido. Eu acho que falta um pouco isso para os blockbusters de Hollywood, que ao mesmo tempo que fogem bastante da realidade, eles sempre querem parecer meio sombrios e realistas. Não, aqui eles vão para fantasia, aqui eles vão meio para esse tom mais leve, mais bobo, isso vai aparecer até no visual do filme, então aqui é um CGI que em nenhum momento tenta ser realista, é um CGI que aceita todo esse lado mais plástico, mais artificial e que combina muito com a pegada do filme, com os acontecimentos do filme que também não são realistas. Então ele deixa de lado o realismo e aceita essa fantasia. Um pouco do que eu falei até no vídeo de hoje de mais cedo, de Tempo, do Shyamalan, ainda que sejam completamente diferentes as lógicas dos filmes, são dois filmes que aceitam a fantasia em meio ao real ou de frente ao real. Só que apesar de tudo isso, apesar de inicialmente ele parecer só uma aventura mais boba, mais divertida, que é muito legal de acompanhar assim, e como ele traz esse cinema de atrações no sentido de um parque de atrações mesmo, por parecer um brinquedo, por parecer uma montanha-russa, como ele vai se desenvolver, eu gosto que ele usa outras camadas de outros gêneros aqui. Então, como, de certa forma, ele comenta um pouco sobre o próprio cinema quando ele vai se usando de outros gêneros. Então a gente tem inicialmente nessa interação entre o The Rock e a Emily Blunt quase como uma comédia screwball, aquela comédia da década de 30, década de 40, que os dois personagens falam muito rápido, um fala em cima do outro, e tem esse jogo meio dinâmico de sempre um tá no poder e aí troca de poder. Tem muito isso, por exemplo. Assim como a gente tem também aqui no filme, por se passar teoricamente no Brasil e tal, como ele vai trabalhar tudo isso, tem um pouco do exotismo que foi muito popular no cinema hollywoodiano, esse fascínio por outras culturas, mas só na primeira página. Então, só de mostrar, estamos falando da Amazônia aqui do Brasil, mas não vai se aprofundar nos brasileiros, não vai se aprofundar na história realmente. Então isso vem muito de um outro gênero que teve, né, que vem muito da aventura também, que é o exotismo. Então ele vai trabalhar vários desses gêneros do cinema e vai até usar muito da literatura também para contar a sua história. Não à toa ele vai colocar essas duas figuras no filme. A câmera que a Emily Blunt está usando, que parece não servir para nada, mas que vai fazer esse link temático, e a mesma coisa o livro que ela vai tentar ler ali na jornada dela durante o barco. Então ele conversa com várias coisas e eu acho que ele consegue sustentar tudo isso bem nesse cinema de atrações, nesse cinema de parque de diversões, que de certa forma fala muito com o cinema hollywoodiano atual, os blockbusters principalmente, que são um pouco esse cinema de atrações, só que a maioria deles não se aceita dessa forma. A maioria deles quer ser muito sério, muito profundo. E aqui ele aceita esse lado mais boboca, que é um elogio. É claro, ele ainda vai ter muitos e muitos clichês, ele vai ser um filme de certa forma bem previsível. Quando ele tenta estabelecer um drama, cai para aquele drama de preencher espaço, só precisamos ter um drama e um romance aqui, vamos preencher espaço com isso. E até como ele filma aqui em grande parte do tempo, é aquela pegada bem hollywoodiana, bem blockbuster, de uma forma até meio genérica. Só que ainda assim ele consegue fazer essa aventura funcionar muito por causa também desses dois atores centrais aqui, que são super carismáticos, e até os atores que estão mais caricatos, os atores mais secundários, eu gostei dentro dessa lógica fantasiosa. Então não tem por que ter uma grande profundidade nos personagens. O filme não pede isso, não precisa disso. Então tudo bem, por exemplo, a gente pegar o personagem do Jesse Plemons, que vai fazer ali um alemão super caricato, malvadão, que se diverte fazendo isso, tem uma piada com ele não conseguindo falar a palavra jungle, que é muito engraçada. Acho que tanto os dois atores centrais quanto todo o elenco e principalmente a direção aqui tem um controle muito bom dessa história divertida que eles estão contando, ao mesmo tempo que eles falam sobre outras coisas. Mas, acima de tudo, é um filme divertido que se aceita apenas como um filme de fantasia divertido. Isso falta para Hollywood atualmente. Muito bom ver isso em tela aqui. Jungle Cruise, por tudo isso eu vou dar uma nota 7, me diverti bastante, espero que vocês gostem também. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal sendo inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, ou se vocês ainda querem ver. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.